Eu sou Hernando Pinheiro, eu sou médico psiquiatra, eu trabalho em Mossoró, que é uma cidade do sertão nordestino, embora seja muito próximo do litoral, mas ainda tem o clima do interior do Nordeste. E que existia essa possibilidade de encurtar as distâncias, facilitar a vida de alguns pacientes. Surgiu naturalmente, as pessoas me pediam, por exemplo, uma pessoa conhecida queria falar comigo à noite e tal, resolver uma solução imediata, uma orientação. Aí eu comecei a fazer uma videochamada pelo Instagram, aí, e vi que existia essa possibilidade, sendo que eu digo que eu sou analfabeto digital. Aí eu não tinha esse know-how para fazer um atendimento como eu faço presencialmente. Mas eu pensei, mas deve existir alguém que sabe, né? Porque alguém sabe. Porque eu ouvia falar que alguém estava fazendo, né, uma receita eletrônica e para mim era impossível. Como pode a pessoa passar um remédio, ainda mais desses duas vias, controlado para outra pessoa? Aí eu fui me inteirando e também surgindo cada vez mais essa possibilidade de alguém desejar o meu atendimento online. Então, eu comecei a procurar a esse respeito. E uma vez, algumas vezes eu comecei a atendia a pessoa, como eu falo com você, e pegava os papéis físicos e enviava para a pessoa vinha pegar no meu consultório. Aí começou-se a fazer algumas vezes isso, mas era algo artesanal, digamos assim. E uma certa vez, uma paciente que eu atendi de muito longe, ela precisava de uma receita. Porque eu atendo gente, olha, da Noruega, dos Estados Unidos, mas conversando, não mandando receita, né? Mas aqui, que seria a teleorientação, né? Mas aqui no Brasil, eu atendi pessoas de longe, e essas pessoas precisavam de uma receita. E eu tentei fazer da forma como eu aprendi sozinho, não consegui, pedi ajuda a um colega médico, que foi quem indicou essa paciente para mim. Ele foi, fez, aí depois eu procurei me inteirar mais, né? E fui cada vez aprendendo um pouco mais e vi que eu tinha que procurar na internet. Aí eu fui procurar no Google, no YouTube, e me deparei com algumas, tipo essas plataformas prontuário eletrônico, e orientando sobre isso. Mas também vi os seus vídeos e achei que os seus vídeos eram muito melhores do que as plataformas orientavam, né? É muito melhor. Sim, obrigado. Não. Aí eu disse, então eu vou seguir. Aí comecei a assistir os seus vídeos, mas também vi que existia algo mais e que é uma coisa mais fina, principalmente para mim, que já sou de uma geração que não nasceu nesse mundo digital. Então, eu vi que também você fazia um curso, aí também procurei, falei com você, você disse que nesse momento não tinha, mas daqui a pouco ia surgir, eu pedi para que você me informasse quando começaria, você, quando começou, em pouco tempo depois, você me avisou, e eu de pronto me inscrevi, e quando foi nas primeiras 3 horas do curso, eu já deixei de ser analfabeto digital. Nas primeiras 3 horas. Contribuir para a alfabetização digital no Brasil. Legal, obrigado. Em 3 horas. Aí, quando passou umas 5 horas, eu já era semi-analfabeto. Aí, alfabetizado. Quando passou umas 8 horas, eu já estava alfabetizado perfeitamente, né? Aí, foi no outro dia, eu já fui me desenvolvendo mais. E aí, eu fui aprender coisas que eu fiquei maravilhado pela facilidade com que melhora a vida do médico. Porque quando eu comecei a ver, vi que a vida do paciente melhorava muito. Mas depois que eu fui me inteirando, vi que a vida do médico também melhora igual. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Tanto melhora o paciente como melhora o médico. E essas plataformas, como prontuário eletrônico, eu agora que estou entrando em contato, né, mas já vi que é algo assim incomparável. Né? É como, deixa eu pensar aqui, em 1453, quando os turcos otomanos tomaram Constantinopla, o mundo mudou de rumo, igualmente essa telemedicina. A partir do próximo mês, daqui a 2 semanas, né, um dia, eu trabalho 5 dias, um dos dias vai ser inteiramente dedicado à telemedicina. Só a telemedicina. E os outros dias, uma parte pode ser também empregada nela. Por exemplo, hoje não é o dia que eu escolho para a telemedicina, mas por acaso hoje
eu atendi o dobro de pacientes por telemedicina do que eu atendi presencial. É um dia incomum, foi um dia incomum, porque eu não reservo esse dia, quarta-feira, para isso. Mas vai ser um dia, ou seja, 20% do meu tempo a partir do mês que vem, e a expectativa é que em breve esse tempo aumente muito rápido. Na hora que ele manda um link, o link que a pessoa vai clicar para ter acesso à consulta, já vem também a obrigação dele clicar para também ter acesso e confirmar que está aceitando aqueles termos de uso. Eu já vi que eles nos atendem completamente. É uma ferramenta fantástica, porque, por exemplo, ele possibilita um certo automatismo. E todas as vezes que eu torno o meu trabalho automático, sobra mais tempo para eu atender o paciente, né? Então, o médico, às vezes, ele passa muito tempo numa burocracia, preenchendo coisas, né? Então, às vezes, eu atendo um paciente que eu tenho que dar 4 atestados para ele. Um atestado para o INSS, um atestado porque ele tem que ter uma carteirinha de alguma coisa, um atestado, vários atestados, um atestado do acompanhante que vem com ele. E aí eu tenho que colocar várias receitas, porque são em receitas diferentes. E há uma série de outras coisas que, quando eu tenho o prontuário estruturado daquela forma, com tudo ali já no ponto de você clicar e sair praticamente feito imediatamente, então você ganha muito tempo para o atendimento que importa, que é você escutar o paciente, chegar a uma hipótese diagnóstica conclusiva, você poder dar orientações sobre... Eu já sei que vai poupar meu tempo imensamente, né? E a minha moeda mais importante é o meu tempo. Eu tenho que empregar em outras coisas. Então, quando a pessoa vê assim, olha, existe um curso de telemedicina, existe um prontuário eletrônico, você não pode pensar 2 vezes, porque aquelas pessoas passaram muito tempo para chegar naquele ponto, né? Por exemplo, você já vem há anos tentando estruturar tudo isso que você faz, né? Imagine, se eu fosse aprender tudo isso só, como era, né? É praticamente impossível, porque eu tenho que me dedicar a outras coisas. Então, nós procuramos assim, um especialista, uma pessoa que já se dedica a tempo, porque ele pode, em pouco tempo, fornecer as informações que eu passaria anos para adquirir. Eu já vi que era um caminho sem volta. Eu não estava nem preocupado com essa regulamentação, né? Porque não há como, porque é uma coisa tão óbvia que é incontestável, ninguém pode ir contra isso. Quem é que vai se rebelar contra isso? É uma coisa absurda se existir alguém, né? Então, eu estava tranquilo, não estava nem um pouco preocupado, porque eu já sabia que isso iria chegar e eu também já estou tranquilo, sabendo que em pouco tempo, aquela dificuldade que é a emissão de receitas de um tipo específico, ela também vai se acabar. Não há como segurar o trem da história, né? Então, obviamente, em pouco tempo tudo isso vai se resolver. E não vai ser difícil encontrar um médico, por exemplo, como eu acho que você, em poucos anos, eu vou somente atender por telemedicina. Né? Imagine um médico já idoso, que está prestes a se aposentar. Esse médico, ele não vai mais sair de casa. Ele vai atender só por telemedicina e pronto. E assim vai ser, certamente, um pouco comum você encontrar médicos que não fazem atendimento presencial. E até, né, não só a questão do médico idoso aposentado, mas às vezes um contratempo na vida do colega, né, fraturou uma perna, né, não vai poder ficar se deslocando com facilidade. Eu digo que os médicos, todos eles, devem se certificar, se inteirar a respeito da telemedicina, porque eles podem contribuir imensamente para facilitar a vida dos seus pacientes e do seu próprio trabalho. Mas, especialmente para os médicos psiquiatras, que é o trabalho que eu desenvolvo. Eu posso garantir que o médico psiquiatra que não se dedicar a isso, não quiser se informar sobre isso, ele deve ter algum problema de saúde mental. Porque não é possível... Está diagnosticado. Já, porque não é possível que ele vá deixar isso passar, porque é uma oportunidade única para ele ajudar os pacientes. Porque o trabalho dele não é esse, né? É colaborar com a vida dos seus pacientes. Então, com certeza, ele trabalhando com a telemedicina, ele pode desenvolver um trabalho com muito melhores resultados, impactos muito mais positivos na vida de todos os pacientes. Eu dou meu incentivo, eu apoio, eu elogio
eu digo que o médico ele deve se dedicar a isso para facilitar a vida dos seus pacientes.